Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Gonçalves, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Unesp de Araraquara e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha tese. Vou começar compartilhando meus slides com vocês. É, eu sou orientada da professora Marina Célia Mendonça. Minha pesquisa é financiada pela CAPES e tem como título As Imagens da Escrita Acadêmica Universitária, uma análise dialógica. A gente ainda está decidindo se a gente vai manter esse título, porque apresentando em um congresso, a gente foi questionada sobre esse termo acadêmico universitária, porque não sou acadêmico, não sou universitária, e a gente acabou optando por esse termo para especificar um pouco mais. Isso foi encontrado em alguns autores, mas a gente ainda está pensando se vai mudar, se vai deixar só um dos termos. Para esse trabalho, eu optei trazer um pouquinho de como está estruturada a tese, para saber como que a gente vai organizar, quais conceitos a gente vai trabalhar e como vai ser feita a análise. O resumo, no resumo a gente traz qual o objetivo, né, que é analisar as imagens de escrita acadêmica universitária em sites de trabalhos prontos e entender se essas imagens elas se relacionam ou não às imagens de escrita de outros espaços, como por exemplo alunos da universidade. E para isso a gente entrevistou alunos do primeiro e do quarto ano para entender qual é essa imagem de escrita acadêmica para eles, e também em relação com o discurso científico e com o discurso dos novos letramentos, né, novos estudos do letramento. Para isso, a gente vai analisar 3 sites inicialmente, o Passeio Direto, Zé Moleza e Trabalhos Gratuitos, para entender como eles se apresentam, como eles entendem a escrita acadêmica universitária. Tá? E aí depois a gente vai fazer essa análise e colocar, fazer um cotejamento com as imagens encontradas nas entrevistas com os alunos e com as imagens que aparecem tanto no espaço do campo científico quanto nos novos estudos do letramento. A gente chegou a esse tema quando a gente pensou como se dá as atividades de escrita na universidade, como se dá esse processo, como isso acontece, como isso é trabalhado. E aí a gente acabou afunilando um pouco mais para o site de trabalhos prontos, por causa, inicialmente, dessa questão de plágio, desses sites como suporte, como ferramenta de facilitação, e querer entender um pouco como acontecem essas coisas diante das diversas ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje disponíveis. Para a fundamentação teórica, a gente se apoia em Bakhtin, no Círculo de Bakhtin, seus comentadores. A gente acha que eles dão conta de toda essa complexidade do sujeito, das imagens, do sujeito e a relação eu e o outro. E também para entender como essa imagem acontece, né, como essa imagem é construída em outros espaços, como nos novos estudos do letramento, a gente foi para Street, Kleiman, para Soares, que é muito forte aqui no Brasil, entre outros autores. Bom, eu resolvi trazer o sumário da tese para vocês entenderem como está sendo organizado esse trabalho e o que a gente vai trabalhar. A gente vai trazer um primeiro capítulo que vai falar sobre a metodologia em relação ao diálogo, cotejamento, grande tempo, para entender esse diálogo dos sites com os alunos e com o discurso da ciência dos novos letramentos, novos estudos do letramento. Vamos falar sobre diálogo, análise dialógica do discurso, significação e tema. Além disso, nesse primeiro capítulo de teoria, a gente vai ter esfera, que na verdade hoje a gente trabalha com o termo campo, das novas traduções de Bakhtin, então a gente vai substituir esfera por campo, signo ideológico, enunciado concreto, gêneros, alteridade arquitetônica, pensando nesse gênero não só nos elementos constituintes do gênero, mas na arquitetônica, nesse extra, né, desse fora do texto, que vai para o social. Um segundo capítulo sobre noções básicas do letramento, letramento acadêmico, letramento digital, novos estudos do letramento, está dentro dessa noção básica do letramento, descrever os sites e mostrar com mais detalhes a metodologia, o diálogo dos sites em relação ao discurso científico,
Um quarto capítulo já descrevendo as entrevistas que foram feitas, falar um pouco sobre plágio de cópia, identidade e autoria do sujeito e o diálogo dessas questões com o discurso dos alunos, com aquilo que a gente encontrou nas entrevistas. Um último capítulo mais analítico também, em que a gente vai analisar as imagens do site sobre si, as imagens do site sobre o destinatário, aquele que acessa o site, e as imagens do site sobre o objeto, que é a escrita acadêmica. Além disso, a gente vai entender qual a imagem dos alunos sobre si mesmos, qual a imagem dos alunos em relação a esse site de trabalhos prontos e qual a imagem dos alunos sobre o objeto. E aí, quando a gente foi para o site, a gente pensou na relação eu e o outro, que é qual a imagem que o site tem de si, e aí há uma ambivalência que a gente já encontrou nessa análise prévia, em que, ao mesmo tempo em que o site se propõe como uma ferramenta de facilitação, como um processo de encurtar a dificuldade, diminuir a dificuldade da escrita, desse processo, ele também afirma que vai ampliar o conhecimento. E aí, ao mesmo tempo que ele ignora toda a complexidade do processo de adquirir conhecimento, ele, que é a ferramenta de facilitação, ele defende que vai ampliar o conhecimento. Então, tem essa ambivalência e dessa imagem dele sobre si, o que ele afirma que ele faz, o que ele afirma que ele é. Aí, uma imagem do destinatário, em que tem uma linguagem mais informal, em que eles têm essa tentativa de aproximação, de encurtar essa distância com o sujeito que acessa esses sites, e aí a gente vai ver, se der tempo, a gente vai para os sites rapidinho, para vocês verem como eles se apresentam, tem uso de emoji, tem uso de alguns termos de intimidade, a imagem do objeto, que é a escrita como produto, a supervalorização da escrita. Então, a gente tem a escrita enquanto produto, porque eles vendem esse produto, eles vendem trabalhos prontos, e também a supervalorização da escrita em contrapartida com a modalidade oral, por exemplo, que aí a gente já consegue afirmar que vai de encontro à noção de escrita para os novos estudos do letramento, que não tem essa divisão, essa superioridade de uma em detrimento da outra. Aqui minhas referências, né, que eu usei, e aí eu acho que dá para a gente ir um pouco para os sites, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre as imagens. A gente vai analisar, então, o Zé Moleza, e aqui como o Zé Moleza se apresenta. Eles fazem isso, e a gente vai perceber que isso tem nos três, 200 mil usuários ativos, 20 milhões de universitários, 150 mil trabalhos acadêmicos, querendo afirmar o quanto tem de produto, quanto tem de trabalho, quanto tem de pessoas que acessam esses sites, qual a importância deles, né, o quanto eles facilitam. Aí a gente tem aqui, ó, sobre o Zé Moleza, tem como objetivo colocar o pensamento acadêmico para fora da universidade, incentivando as pessoas. Então, isso aqui a gente já consegue ver a imagem que eles têm de si mesmos, como eles se colocam para esse sujeito. Aí, aqui a gente vê a imagem que eles têm do destinatário. Já pensou em ter seu trabalho publicado no Zé Moleza? Não. E aí um emojizinho de carinha triste. E aí aqui também embaixo, ó, um emoji de carinha feliz. Então, esse uso de emojis, essa linguagem mais informal e mais atual, dá indícios de qual a imagem desse destinatário também para os sites. Aqui no Passeio Direto a gente vê basicamente as mesmas ferramentas, em que a gente tem estude com todos, estude tudo, aprenda com todos, ou seja, está todo mundo aqui, você vai ficar de fora disso, falando também dessa importância da ferramenta, aqui, ó, cadastre grátis, tem o emojizinho também, mostrando a imagem do destinatário, a imagem de si, com a estude tudo, aprenda com todos. A gente tem aqui, ó, tudo que você precisa do seu jeito, materiais compartilhados, videoaulas, perguntas e respostas. Estude na maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. E engraçado que todas elas colocam esses números para impulsionar, né, para valorizar essa página, né, o seu produto, que tem muitos acessos, tem muitos trabalhos. Então, a gente vê essa imagem de site sobre si, sobre a escrita, continue estudando a qualquer hora, em qualquer lugar. E aí a gente tem o Premium, na versão Premium, a gente vê também um pouco da imagem da escrita como produto.
tem acesso ilimitado aos materiais, veja o que você perde se você não for premium, materiais compartilhados para você acessar, recurso de impressão, pergunta e resposta, videoaula, então essa imagem da escrita, traz os depoimentos aqui das pessoas que usam, e aí a gente tem aqui trabalhos gratuitos que tem um formato um pouco diferente, mas ainda assim traz esse discurso. Por exemplo, a gente entende que tem uma linguagem um pouco mais formal, mas quando a gente vem aqui, peraí, blog, ó, eles trazem assim, ó, queridos amigos, caros amigos. Então, apesar desse site ser um pouco mais formal, ele traz essa linguagem mais intimista para se aproximar desse destinatário, traz os depoimentos aqui na lateral também, como todos os outros. Tem também aqui os números, né, de quantas pessoas entram, quais os trabalhos que tem, quais os assuntos. Então, a gente vai se aprofundar um pouco, vai detalhar mais a apresentação do site, como eles funcionam, a gente vai entrar nos espaços em que isso acontece, vai analisar como isso funciona, para a gente entender as imagens de escrita nos sites e a imagem de escrita para os alunos e também trazer a imagem de escrita para o campo da ciência, dos novos estudos do letramento. E aí a gente também propõe fazer esse cotejo, né, e essa comparação da imagem do site sobre si, sobre o destinatário, sobre a escrita e também do aluno da universidade que foi entrevistado, dessa imagem sobre si, sobre o site, sobre a escrita, para a gente entender como se dá esse processo. Acho que é isso. Então, vamos ficando por aqui. Obrigada pela atenção e até mais.